Bom dia, irmãos. Vamos iniciar a nossa escola bíblica dessa manhã. O tema de hoje é a pessoa do Espírito Santo. Já chegamos aí a mais uma disciplina do nosso curso de Teologia Reformada, né? Agora vamos estudar sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, tá? Para iniciarmos, vamos ler o versículo de João 3, capítulo 3, versículo 8. Está assim escrito: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A palavra vento e a palavra espírito são exatamente a mesma palavra, tá, na língua grega. Portanto, vemos nesse texto Jesus fazer um jogo de palavras ao comparar o vento ao espírito. Então, se nós separarmos aí a primeira da segunda frase, o vento sopra onde quer, né, para nos entender de quem pode controlar o vento. Né? Ninguém consegue controlar o vento. Assim também ninguém consegue controlar o espírito. O vento sopra onde quer, então ninguém consegue controlar, também ninguém consegue controlar o espírito. Na segunda parte, diz o seguinte: ouves a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, sabemos da sua existência, de alguma forma o sentimos, embora não possamos vê-lo ou entendê-lo. A grande verdade é que a doce presença do Espírito Santo inunda a vida do cristão, o levando a ter um relacionamento íntimo com Deus, tal como o relacionamento de uma criança com o seu pai. Durante séculos, o Espírito Santo foi pouco falado, foi pouco estudado. No entanto, o século XX foi um verdadeiro despertar para o Espírito, devido aos movimentos carismáticos que surgiram no início do século, de onde surgiram as igrejas pentecostais e neopentecostais, referindo-se ao termo pentecostal que vemos lá em Atos, capítulo 2. Porém, chegamos a um ponto onde há uma divisão entre igrejas carismáticas e igrejas históricas. Se, por um lado, existe a quantidade excessiva de manifestações supostamente espirituais, por outro lado, há uma quase que total negligência de qualquer manifestação espiritual. Nesse estudo, abordaremos a personalidade do Espírito Santo, sua vinda, sua ação e a diferença que ele faz na vida das pessoas. Vamos resgatar o ensino bíblico acerca da terceira pessoa da Trindade, na teoria e na prática da vida cristã. Então, o primeiro tópico que vamos estudar nessa manhã é a personalidade do Espírito Santo. Então, o primeiro passo para entendermos quem é o Espírito Santo é sabermos que ele é uma pessoa, pois a Escritura demonstra claramente que o Espírito Santo é uma pessoa, diferentemente do que muitos pensam ou pensaram no passado e ainda pensam nos dias de hoje. O Espírito Santo não é uma força ou energia emanada por Deus para realizar seus planos no mundo. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Nós vemos o significado de personalidade como um conjunto de características marcantes de uma pessoa. É a força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas baseado em seu padrão de individualidade pessoal e social, referente ao pensar, sentir e agir. Logo, uma personalidade inclui inteligência, vontade e individualidade. Uma pessoa que uma pessoa age intencionalmente. Nenhuma força abstrata tem tais qualificações. Sendo assim, meus irmãos, vemos na Bíblia algumas qualificações que atestam que o Espírito Santo é uma pessoa. Falar é uma propriedade da personalidade, porque uma força, uma energia, ela não fala. Em Atos 8, 29, nós vemos o Espírito Santo falando com Filipe. Vemos também em Atos 10, versículos 19 e 20, o Espírito Santo falando com Pedro e ainda dando instruções. Em Atos, capítulo 13, versículo 2 e capítulo 16, versículo 7, vemos o Espírito não só falando, como também mostrando a sua preferência. Tá?
Jesus disse ainda que o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, viria para ensinar, como está escrito lá em João 14, 26. Jesus também disse em João 15, 26, que o Espírito Santo também daria testemunho a respeito dele. Então, vemos aí alguns exemplos, alguns textos bíblicos, né? Nós podemos perceber que o Espírito Santo possui, sim, uma personalidade e age diretamente na vida de pessoas. E há muitos outros textos bíblicos mostrando essa personalidade do Espírito Santo, né? Nos garantindo, nos atestando que o Espírito Santo não é apenas uma força. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. A divindade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo é demonstrada pela Bíblia no fato de que ele possui atributos divinos. Por exemplo, vemos o Espírito Santo agindo na criação, lá em Gênesis 1, 2, fala, o Espírito movia sobre a face das águas. E desempenha também um papel importante na providência, como a gente vê lá em Salmos 104, versículo 30, demonstrando a sua onipotência. Então, nós podemos ver a onipotência do Espírito Santo aí em 2 versículos que foram exemplificados. A onisciência do Espírito Santo nós podemos acompanhar em Isaías 40, versículos 13 e 14. Tá? Isaías 40, versículos 13 e 14 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho de entendimento. E também em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, nós vemos Paulo falar que o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Então, nós vemos também que o Espírito Santo também ele é onisciente. Então, nós vemos aí mais uma característica, né, a característica da divindade no Espírito Santo, da onisciência. E nós também vemos a característica da onipresença no Espírito. Quando lemos lá em Salmo 139, versículos 7 e 8, nós vemos o seguinte: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, nós vemos aí, irmãos, que nesses 3 exemplos, né, da personalidade, da divindade do Espírito Santo, nós conseguimos identificar, com base bíblica, com base em textos bíblicos, tanto a onipresença quanto a onisciência e a onipotência do Espírito Santo. Tá? Mas de todos os textos, né, talvez o que mais claramente aponta para a divindade de Cristo, o que mais diretamente nos mostra que o Espírito Santo é Deus, que ele possui essa divindade, é o que está escrito lá em Atos 5, versículo 3 e versículo 4. Na conhecida história em que Ananias e Safira vendem seu campo, mas resolvem entregar apenas metade do preço. Então, nós podemos ver que Pedro diz que eles estavam mentindo ao Espírito Santo, e dessa forma não mentiram aos homens, mas a Deus. Se mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, então nós concluímos que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Muito bem, irmãos. O próximo tópico que vamos tratar é a vinda do Espírito Santo. A necessidade da vinda do Espírito Santo. Tá? A vinda do Espírito Santo ela marcaria uma nova era para o mundo, e especialmente para a igreja. Há muito tempo havia anunciado, por intermédio dos profetas, um momento especial que seria marcado pelo derramamento do Espírito Santo. Em Isaías 32, versículos 14 e 15, Isaías 32, versículos 14 e 15, nós lemos o seguinte: o palácio será abandonado
A cidade populosa ficará deserta. O fel e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos, selvagens e pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. E Ezequiel 36, versículos 25 e 27, nós vemos o seguinte, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, nós vemos aí Ezequiel sendo mais específico ainda sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo, né, vindo da boca dos profetas. Nós vemos aí dois exemplos. Tá? E no Novo Testamento nós vemos ainda João Batista, no início de seu ministério, anunciar que a profecia do Antigo Testamento sobre o derramamento do Espírito Santo logo se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos isso em Marcos. Podemos ver isso em Marcos, capítulo 1, versículo 8. Quando diz o seguinte: eu vos tenho batizado com água. Ele, Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, a vinda do Espírito Santo, esse é o nosso tópico, né? Então, veio profetizado e se cumpriu, né? Quando Jesus veio para batizar com o Espírito Santo. Agora vamos falar sobre o Consolador, né? O outro Consolador. Para que o Espírito fosse enviado, era necessário primeiro Jesus consumar sua obra aqui na terra. Jesus conviveu por cerca de 3 anos com seus discípulos e garantiu que após sua partida não deixaria seus discípulos sozinhos. Ele mandaria outro Consolador, como vemos lá em João 14, 16. Jesus foi o grande Consolador de seus discípulos e não os deixaria sozinhos. Então, por várias vezes, Jesus ele advertiu aos seus discípulos que ele precisava partir, que era necessário que Cristo subisse aos céus e se assentasse à direita do trono de Deus e assim glorificado enviasse o Espírito Santo. Era muito necessário, muitíssimo necessário que o Espírito viesse. Além de substituir Jesus, teria também funções extras, como lembrar aos seus discípulos as coisas que Jesus havia dito, como vemos lá em João 14, versículo 26. Assim está escrito: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Uma outra função do Espírito Santo era de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ainda em João, no capítulo 16, nós podemos ver isso no versículo 8. Quando está escrito assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em tudo isso, o Espírito Santo não agiria de forma independente, pois sua função era glorificar o próprio Jesus, exaltando sua pessoa, seu poder e sua obra. E isso é muito importante enfatizar, porque nos dias atuais é comum as pessoas destacarem mais a pessoa e a obra do Espírito Santo do que a do Pai e a do Filho. Então, é um pensamento que muitas pessoas até têm nos dias de hoje. Muitas pessoas falam apenas de Deus, de Jesus, apenas do Pai, do Filho, e muito pouco tem se falado, muito pouco tem se estudado, muito pouco tem buscado se aprender sobre a pessoa do Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo tem um papel importantíssimo na vida do cristão. Jesus disse que o Espírito Santo seria enviado para estar sempre com os discípulos, ou seja, eles não poderiam viver sem esse Espírito. O Espírito Santo é importante na vida do crente. Não dá para viver sem o Espírito Santo, pois ele é vital
para que o crente conheça a Jesus e receba a salvação. O último ponto nessa aula, meus irmãos, nos abordar no poder, o poder do Espírito Santo. Por fim, devemos considerar a missão do Espírito Santo. Ele foi enviado para capacitar a igreja a fim de desempenhar a tarefa de propagar o reino de Deus. Os discípulos seriam responsáveis pela tarefa de expandir o reino espiritual e para garantir que ela teria êxito, lhe seria mandado o Espírito Santo como fonte de poder. Entre os benefícios poderosos que o Espírito Santo concederia àqueles homens estava o entendimento, a ousadia e a garantia de resultados. Antes do Pentecostes, os discípulos não entendiam muito bem, como funcionava essa questão do reino de Deus. Porém, mais tarde escreveram cartas que foram e continuam sendo o fundamento teológico da igreja. No livro de Atos, podemos ver os discípulos tomados de grande ousadia, mesmo após serem tomados de grande tristeza, medo e incerteza. Ou seja, o Espírito Santo também concede ousadia para falarmos do Evangelho. Mas o Espírito Santo não somente confere entendimento e ousadia, como também resultado, e resultados visíveis. Até o dia de Pentecostes haviam apenas 120 pessoas que se denominavam discípulos, mas podemos ver em Atos 2:41 que esse número subiu para 3.000 e em Atos 4, versículo 4, esse número subiu de 3.000 para 5.000 discípulos. Sendo assim, meus irmãos, os discípulos teriam a responsabilidade de propagar o reino, testemunhando de Cristo, mas a responsabilidade dessa obra e a eficácia do Espírito Santo não foram concedidas apenas aos discípulos, mas a todos os crentes, até a vinda de Jesus. Esse mesmo Espírito está presente na vida das pessoas, regenerando-as, guiando-as à verdade, dando poder para viverem uma vida fiel, sendo poderosas testemunhas de Cristo. Portanto, irmãos, sejamos submissos à ação do Espírito Santo em nossas vidas e procuremos viver no Espírito da maneira como ele nos é apresentado na Bíblia. Há muito mais para aprendermos sobre o Espírito Santo. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Essa é uma aula introdutória sobre a pessoa do Espírito Santo, uma aula introdutória sobre a pneumatologia. E para encerrar, gostaria de fazer 2 indicações, um tema que eu acho muito importante e muito interessante. A primeira indicação, meus irmãos, é esse livro do Francis Chan, O Deus Esquecido. Um livro muito bom, para a gente estudar, entender um pouco sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida dos cristãos. E outra indicação que eu quero fazer para os irmãos é a música chamada O Vento, do grupo Vencedores por Cristo. O Vento, uma música muito boa, muito bonita, baseada no versículo que nós lemos lá no início da aula, lá de João 3, versículo 8. Bom, meus irmãos, que Deus vos abençoe, Deus vos conceda uma ótima semana e que Deus vos conceda aí o desejo ardente de conhecer um pouco mais sobre a sua palavra, de procurar um pouco mais viver na presença do Espírito e buscando cada vez mais a sua presença. Que Deus vos abençoe.